Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Meu nome é Ricardo Viana, sou professor de matemática. Para estar registrando a sua presença e a sua participação, eu preciso que você sempre deixe o seu nome completo lá nos comentários, tá bom? Assim eu vou ter certeza que você está aproveitando as nossas videoaulas. Segue aí na explicação. Tudo de bom. Muito bem. Então, agora continuando a nossa aula, essa é a aula de número 9 do terceiro ano do ensino médio. Nós estamos aí fazendo essa atividade. Acompanhe aí com a gente. Então, uma cultura de bactérias foi iniciada em laboratório às 2 horas da manhã. E a quantidade de bactérias está evoluindo de acordo com a tabela a seguir. Essa tabela eu fiz uma modificação nela para que ficasse bem melhor distribuído, né? Eu passei ela para a horizontal. Então, aqui ó, nós temos os horários, tá? De hora em hora, 2, 3, 4, 5. E aqui a quantidade, reproduzir aquela tabela que estava lá. Mantido esse padrão, quantas bactérias são esperadas no horário das 20 horas desse mesmo dia? Então, vamos lá, a gente tem que perceber algum padrão aqui. Então, ó, vamos acompanhar. Primeira coisa, na primeira hora, pula de 10 para 13. Será que é uma progressão aritmética que está somando de 3 em 3? Vamos ver. 3, 6, 9. Já furou. Ó. Aqui deveria ser 19 se fosse uma PA. Então, aqui não é. Será que é uma progressão geométrica? Né? Multiplicou aqui por 1,3. 1,3 vezes 13. 13 vezes 1,3 já dá 16,9, não é o caso. Então, também não é uma PG. Então, tem alguma coisa escondida aí nessa tabela. A gente tem que achar alguma lei de formação. Se você prestar atenção aqui, ó, existem alguns números que são bem conhecidos. Ó. Por exemplo, esse aqui, ó, 10, 20, são bem conhecidos no sentido de uma progressão geométrica. Olha para cá. 40, 80, não é mesmo? 160. Então, apesar dessa sequência aqui, ela não tem um padrão de comportamento, dentro dela existe um padrão de comportamento. Nesse caso, nós temos uma progressão geométrica. Por quê? Porque de 10 para 20, multiplicou por 2. De 10 para 20 foi vezes 2. De 20 para 40, também foi vezes 2. De 40 para 80, também multiplicou por 2. De 80 para 160, também multiplicou por 2. Bacana. Então, esses termos intermediários eles não estão seguindo um padrão, mas os termos, quando a gente pula de 2 em 2, sim. Então, ó, 10, 20, 40, 80, 160. Pula esses dois, 320. 320 aqui, ó. 320. Pula esses dois, o dobro de 320, 640. Está aí a nossa resposta. Mantido esse padrão, quantas bactérias são esperadas no horário das 20 horas? Nós temos 640 bactérias. Nesse caso aí, letra D. Então, existia uma progressão geométrica dentro dessa estrutura desse padrão. Vamos estudar mais um pouquinho. Então, a gente viu que é uma PG, cujos termos são 10, 20, 40. Aqui a gente tem uma PG, ó, 80, 160. E nós temos aqui uma reticências. Se a gente for colocar A1, A2, A3, A4, A5, aqui nós teríamos o
A6 e o A7. Certo? Os sétimos termos, o sexto e o sétimo termo dessa progressão geométrica. Aqui nós vimos que o sexto termo é o 320, né? A gente viu que é o 320. E o sétimo termo é o 640. Se você tivesse percebido dessa maneira e quisesse usar a fórmula do termo geral, em que a índice n é igual a índice 1 vezes q elevado a n menos 1, para achar o termo, né, o sétimo termo. Então, o sétimo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado à diferença desses índices. 7 menos 1, 6. Vou colocar aqui o 6 direto, tá bom? Então, olhando aí, o que nós temos? É uma progressão geométrica cuja razão é 2. Cada termo é igual ao anterior, multiplicado por 2. Então, o A7 vai ser igual ao A1, que é 10, vezes a razão, que é 2, elevado a 6. O A7, então, vai ser igual a 10 vezes 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 6 é 64. E 64 vezes 10 dá exatamente o nosso 640. Bacana. Tá aí a nossa resposta que a gente queria. Usando a fórmula e usando um pouquinho de lógica. Aí vai a gosto do freguês. Bacana? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Até o nosso próximo encontro. Até lá.